Olá, mais um vídeo sobre as festas do Senhor. São festas proféticas. No vídeo anterior nós falamos sobre a Páscoa, a primeira festa a ser realizada, ou seja, o primeiro compromisso da agenda de Deus que ele cumpriu quando deu o seu cordeiro, que era o seu próprio filho, para morrer em favor da humanidade, dos judeus, dos gentios, em favor de todos. Cristo veio, cumprimento da palavra de Deus, da promessa, da agenda, do compromisso de Deus. Entregou a sua própria vida como um cordeiro, não abriu a sua boca e morreu por nós. A segunda festa, ou a segunda solenidade que Deus agendou para cumprir, foi a festa dos pães asmos. O pão ázimo ou asmo era um pão sem fermento. Por que sem fermento? O que significa o fermento na Bíblia? O fermento na Bíblia significa o pecado. Jesus advertiu seus discípulos quanto ao fermento dos fariseus e depois explicou dizendo que o fermento era a doutrina dos fariseus, o procedimento deles, agiu com maldade, agiu em pecado, com orgulho. Tanto é que Jesus, ao apresentar sobre o fariseu que foi ao templo orar, ele disse que o fariseu não desceu justificado para a sua casa porque ele se jactanciava diante de Deus, dizendo que orava 2 vezes por dia e que não era como os demais homens, e apontou ainda para o publicano que estava ao seu lado, dizendo: olha, eu não sou nem ainda como este publicano aqui. Então vejam bem, orgulhoso, uma pessoa inchada na sua malícia, na sua maldade, e assim eram os fariseus. Por isso Jesus, com muita propriedade, advertiu os seus discípulos que deviam tomar cuidado com esta doutrina, a doutrina dos fariseus. Então, o pão ázimo era um pão sem fermento, era um pão que não era muito bonito, claro, toda dona de casa sabe quando ela faz um pão com fermento, ao tirá-lo do forno, ela percebe a beleza daquele pão, um pão gostoso, bonito, agradável aos olhos. Mas o pão asmo não era assim, era o pão sem fermento, não crescia, ele tinha a sua forma não muito delineada, era um pão rude, um pão cheio de saliências, protuberâncias, era um pão que não era agradável aos olhos. E quando Jesus, prestes a morrer, na última ceia, ele toma o pão, pegou o pão asmo, partiu, né? E quando parte também as partes desse pão, os pedaços, ficam informes, não são bonitos. Mas Jesus disse: este é o meu corpo, entregando-o para os seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo. Sim, o pão simbolizava o corpo de Jesus. Este corpo que seria partido por nós na cruz do Calvário, estava ali crucificado, sem forma, sem beleza. O profeta Isaías disse: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então era Jesus na cruz, o pão partido. Então este pão foi dado por nós. E também, ao tirar o corpo de Jesus da cruz, exangue, né? Todo o sangue havia sido derramado por nós, no seu sofrimento, no seu martírio. E este corpo foi sepultado. O pão asmo, ou ázimo, significa também o corpo de Jesus sem vida, partido, sem sangue.
e sepultado. Assim como na tradição judaica, eu li sobre isto aí, era costume dos judeus, por ocasião desta festa, um dia antes, os judeus faziam o seguinte: pegavam um pão asmo, a mãe colocava num linho fino, um linho branco, e escondia esse pão. E os filhos, então, iam procurá-lo. Aquele que achasse era tido como uma pessoa abençoada, porque achou o corpo escondido no linho. Assim foi também com o corpo de Jesus. O enrolaram num linho branco e este corpo depois foi sepultado. O pão asmo, então, fala sobre o sepultamento do corpo de Jesus, aquele corpo informe, corpo sem vida, um corpo sem beleza. Então Deus cumpre o seu segundo compromisso também na vida do seu Filho Jesus Cristo, do seu Cordeiro, que morre, um corpo sem beleza, um corpo sem vida, e ficou escondido ali na sepultura, escondido do mundo durante 3 dias, assim como na tradição os judeus escondiam ali aquele pão asmo no linho, até que alguém o encontrasse, um membro da família, um filho encontrasse. Jesus ficou também sepultado por 3 dias e ressurgindo depois para a vida e tornando-se o nosso Senhor para todo sempre. Então aqui está o simbolismo do pão asmo, o sepultamento de Cristo, corpo sem vida, informe, não desejado, por causa do sofrimento da paixão. Muito bem, então este é o significado, segundo o meu entendimento, do pão asmo, esta festa, esta celebração. Jesus, o seu corpo é o pão. Ele disse: este é o pão que desceu do céu, mas no momento da crucificação, sem vida, informe. Isso se cumpriu. Deus, no seu agendamento, se cumpriu também esta parte da sua palavra, a celebração dos pães asmos. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.